eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. Pois é, chegando aí, concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais, banca escolhida Selecom. Vamos conversar um pouquinho sobre essa banca? Então vamos lá. Bem, em primeiro lugar, eu preciso me apresentar para você. Eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Quer dizer, conhecimento e experiência prontinhos aí para atender você, tá certo? Bem, nós já temos a banca, mas e esta banca Selecom? Como é esta banca? O que ela gosta de cobrar? Importante saber, afinal de contas, o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais está aí, esperando por você. Bem, eu peguei aqui o último programa que nós tivemos, que foi da ENGEPROM, agora de 2021, do Rio de Janeiro. E nós tivemos esse concurso público aí para essa empresa gerencial de projetos navais do Rio e peguei o conteúdo programático deles, porque mostra essa tendência da banca, o que a banca quer, o que a banca gosta. Então você vai observar o seguinte, em vermelho eu destaquei aquilo que é relacionado ao texto. Então, leitura e compreensão de textos variados, quer dizer, nós podemos ter todas as tipologias textuais aí, nós podemos ter gêneros textuais distintos. Modo de organização do discurso, então olha, tipologia aí, descritivo, narrativo, argumentativo. Você sabe bem a diferença de um texto descritivo para um narrativo, para um argumentativo? Pois é importante você saber isso. Coerência e progressão temática. Olha lá, a questão da coesão, por exemplo, referência, substituição, elipse, o que retoma um determinado termo? Se eu usar o este, o que ele retoma? E se eu usar o esse? Se eu usar o aquele é diferente? Então, este aí, nós teremos um exemplo. O uso dos conectivos, quer dizer, o uso das preposições, das conjunções, dos pronomes relativos e que sentido que isso daí estabelece dentro do texto. É o que a gente chama lá de relação semântica, de relação discursiva. E nós temos aqui também aparecendo essa questão das conjunções, onde fala de causa, consequência, comparação, conclusão, exemplificação. Olha lá, em generalização e particularização, por exemplo, a questão do pronome relativo numa oração subordinada adjetiva. Nossa, Zezé, eu nem lembro o que é uma oração, quanto mais uma subordinada adjetiva, quanto mais saber se ela generaliza ou particulariza. Ah, mas isso é fácil, não é difícil não, tá? Com uma dica simples você resolve isso. Temos aí as classes de palavras, que é a parte da morfologia, que é artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Observe que nós temos lá em cima também elementos referentes a estas classes de palavras. Porque, por exemplo, quando falam dos conectivos, nós estamos trabalhando estas classes. Aqui embaixo, eles colocam verbo, mas não é só verbo. E o que eu tenho que saber sobre verbo? Eu tenho que saber conjugar verbo? Não, o estudo de verbo não cobra mais isso. Quando a gente fala em verbo, não é para você ficar assim, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Sabe por que não? Porque isso aí não é estudar verbo, isso aí é fofoca, tá? Todo mundo falando é fofoca. Então, na verdade, você tem que saber, se eu estiver usando um determinado tempo e eu mudar para o outro, ou se eu usar um modo verbal e eu passar para outro, que alteração de sentido ocorre? E se eu usar a voz ativa e a voz passiva, isso muda o sentido? Nós temos aqui também a parte em verde, que é a parte de sintaxe. Você fala, Zezé, mas não aparece aqui as funções sintáticas, sujeito, predicado, complemento verbal, né, o complemento nominal, adjunta adverbial, adjunta de nominal, não aparece, então que bom, isso não cai.
Opa, opa, isso não está escrito aqui, mas para você, por exemplo, saber pontuar, você tem que conhecer isso sim. Para você, por exemplo, saber trabalhar a concordância, você precisa conhecer a função sintática sim, tá? Olha, Zezé, só cobra crase, não cobra regência. Para saber crase, você precisa conhecer regência. Então, cuidado! Nós temos um programa muito grande. Até a ortografia tá aqui, ó, na parte de acentuação gráfica. Percebeu? E quando a gente fala em acentuação gráfica, como que anda o novo acordo ortográfico? Você sabe? Ou você só acha que ele é um bicho de 7 cabeças? Não é, tá bom? Não é. Pode ter certeza. Então, por aqui, a gente percebe que, na verdade, o programa de língua portuguesa, ele é enorme, né? É sim. E você sabe por que as pessoas normalmente não vão bem no concurso? Porque todo mundo acha que português sabe. Quando chega lá, é a menor nota. E aquele que tira uma boa nota em português, aí parte pro abraço. Não é verdade? Bem, vamos conhecer um pouquinho mais desta banca? Eu selecionei aqui algumas questões deste concurso aí da EGPROM de 2021, agora extremamente recente, para você conhecer um pouquinho dessa banca. Então veja a primeira questão que nós temos aqui. Ela diz o seguinte: a lacuna global de paridade de gênero está atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa uma redução de meio ponto percentual em relação ao ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres. Bem, este fragmento aí é um fragmento do texto e a questão foi retirada de parte deste fragmento. Então, a questão diz: continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres. Isso foi retirado aí desse parágrafo, está aqui, né? Ó. Continuando nesse ritmo, reescrevendo o trecho inicial, a formulação que mantém o sentido original é. Então, olhem só o que está acontecendo. Colocando com esse enunciado de reescrever o trecho, nós temos uma questão aqui que envolve a oração reduzida e a oração desenvolvida. E quando trabalhamos a desenvolvida, qual o conector que eu utilizo? Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Eu falo assim para você: chegando lá, avise para ele. Quando eu falo chegando, eu usei aí um verbo no gerúndio, essa terminação NDO. Essa é uma das formas nominais. O que eu quero dizer com chegando lá? Eu quero dizer quando chegar lá, não é verdade? Então eu peguei essa conjunção quando e esse verbo chegar e eu reduzi isso daí em chegando, portanto, uma oração reduzida. O chegando lá é uma oração desenvolvida. Então, quando eu coloco junto é porque eu reduzi. Não colocando junto, eu desenvolvi. Então, o que acontece? Como eu descobri que ao dizer chegando lá, fale com ele, que eu quis dizer quando chegar lá, fale com ele? Bem, porque quando eu disse isso, chegando lá, eu estou dizendo na hora em que chegar, no momento em que chegar, quando chegar. Portanto, é o momento, é o tempo em que eu deverei falar com ele, ou você deverá falar com ele. Percebeu? Então, aqui nós temos uma oração reduzida, esse continuando nesse ritmo. Eu quero saber o que isso significa. Então, olhe o sentido na frase. Olha lá.
continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres. Então, quando eu digo continuando nesse ritmo, o que eu quero dizer? Se continuar neste ritmo, se esse ritmo continuar. Quer dizer, apresentou-se um ritmo anteriormente mencionado e, se esse ritmo se mantiver, levará 133,4 anos para que isso aconteça. Então, você vai perceber que esta oração, continuando nesse ritmo, indica para mim a condição para se levar tanto tempo para que aconteça. Então, eu busco lá embaixo onde eu tenho condição. Veja, que na letra A, isso é uma conjunção concessiva, indica uma possibilidade diferente da esperada. Ele namorou a menina durante 10 anos, ainda que não gostasse dela. Então, não é concessão. A fim de que, isso indica finalidade. Você estudará conosco a fim de passar neste concurso. E antes de, isso indica tempo. Antes de sair, aguarde a resolução das questões. São 4. E no final eu tenho, caso continue nesse ritmo, caso quer dizer se continuar nesse ritmo. E indica condição. Resposta letra D de dado. Observou? Então não basta você pegar a lista de conjunção e decorar, você tem que entender isso dentro da estrutura da questão. Bem, coloquei aqui uma outra questão desse concurso aí de 2021 que diz: uma paroxítona se encontra acentuada em. Então, na verdade, a questão quer saber o seguinte: dentre estas palavras retiradas do texto, qual seria paroxítona? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você sempre olha a palavra, como eu fiz a seta aqui, ó, do final para o início, nunca do início para o final. Se a sílaba tônica for a última, esta palavra será oxítona. A penúltima, ela será paroxítona. A antepenúltima, ela será proparoxítona. Então, são as 3 últimas que me interessam. Zezé, e se eu tiver mais sílabas? A sílaba tônica não estará aqui, tá? Isso daí é porque nós não temos esse tipo de palavra que nós chamaríamos de bisesdrúxula dentro da língua portuguesa. Mas esquece a bisesdrúxula e vamos entender isso aqui. Então, você sempre olha a palavra do final para o início. Por essa razão, eu escrevi gênero aqui, sempre tendo cuidado que a última coluna tem que ser preenchida. Então, ficou gênero, indices, faltou um C aqui, né? Índices. O outro, prováveis. E o outro, econômicas. Só me interessam as 3 últimas sílabas. Agora eu observo. Quando está acentuada, a sílaba é tônica. Então, se ela está acentuada, ela é tônica. Então, aqui, como está falando de palavra acentuada, todas estão. Bem, acabou. Veja, gênero, índices e econômicas têm a sílaba tônica, que é essa acentuada, aqui, ó. Portanto, elas são proparoxítonas. A única que tem a sílaba acentuada aqui é a palavra prováveis. Opa! Matou a questão? Resposta letra C. Zezé, e como eu faço para saber se a sílaba é tônica ou não, caso não esteja acentuada? Aí nós vamos aprender que essa sílaba se prolonga quando você chama. É muito simples e você vai perceber que é tranquilo de se analisar, tanto quanto foi tranquila esta questão.
Nós temos aqui uma outra questão também desse concurso, só que agora foi para nível médio. E disse assim, reescrevendo o trecho, menos acesso à água, saneamento e higiene. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório em. Então você vai observar o seguinte, ao reescrever esse fragmento, dentre as alternativas, em qual o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório? Bem, então primeiro vamos tentar entender essa questão da crase. O que você precisa observar? Nós teremos a crase quando nós tivermos o a preposição se unindo ao a ou as artigo, que mostra, por exemplo, que a palavra é feminina, que mostra que a palavra está bem definida, o e o uma, eles indefiniriam. Nós temos o a e o as, pronome demonstrativo, então é o caso do a que significa aquela ou as, aquelas, ou então o a de aquele, aquela, aquilo, aquelas, não é o qualquer a, não é o a de abacaxi, o a de Antônio, o a de avião, não, só o a desses pronomes demonstrativos. Então, quando isso acontece, nós temos o uso do acento grave indicativo de crase. Então, por exemplo, se eu viro para você e digo assim, fui à loja, o que você vai observar que vai acontecer neste caso aqui? Você quer saber se aqui eu uso o acento grave. Então, nós temos quem vai a algum lugar. Pede a preposição a. E loja é uma palavra feminina e definida. Afinal de contas, você vai observar que se eu vou a ela é porque eu sei que loja é, não é mesmo? A soma desses dois as em apenas um se chama crase. E eu marco isso com esse acento viradinho para o outro lado, que se chama acento grave. É o acento grave que indica a crase, ou seja, a fusão desses sons iguais. Percebeu? Então agora eu quero observar com você o seguinte, uma boa dica também é você trocar a palavra loja por uma palavra masculina. Em vez de você ir à loja, pegue qualquer lugar masculino que você possa ir. Mercado, cinema, clube. Então fale, fui ao cinema, fui ao clube. Quando o a passou para ao, ficou clara aqui dentro para a gente a presença de quê? Do a preposição com o artigo. Então é claro que aqui eu também tenho a preposição e a artigo. Vamos olhar a questão agora. Quer saber onde o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório? Então vamos lá. Quem tem acesso a. Então a preposição ela é pedida. A questão agora é saber, será que eu teria aqui a necessidade, eu usaria um a ou um as artigo? Um a ou um as pronome demonstrativo? Um a ou o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo? Então vamos lá. A preposição a existe. Agora aqui, ó, direitos básicos. Direito é masculino. Não tem como eu usar o artigo a antes de direito. Portanto, não tem o acento grave indicativo de crase. Veja agora, seu espaço também é masculino. Não tem como eu usar o artigo a. Aqui embaixo, ato de resistência. Ato é masculino, não tem como eu usar o artigo a. E aqui embaixo, indicação. Indicação é uma palavra feminina. Eu posso sim utilizar o artigo, portanto, a indicação.
Trocando por uma palavra masculina, o que eu teria ali? Se em vez de indicação fosse, por exemplo, recurso, você diria menor acesso ao recurso. Então, confirma a presença da preposição e do artigo. Tranquila a questão, não é mesmo? E uma outra questão aqui que envolve o uso de voz passiva. Será que você lembra o que é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva? Então vamos começar relembrando a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então eu falo, por exemplo, que eu comi a maçã. E na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação, ele recebe a ação. Por isso nós temos aqui o passivo. Então eu digo, por exemplo, que a maçã ela foi comida por mim. A maçã não comeu, ela foi comida. Então ela é passiva, certo? Então neste caso, nós queremos saber onde há uma oração que está na voz passiva. Então, a gente precisa observar o sujeito desta oração, se está praticando a ação ou recebendo, sofrendo essa ação. Então, veja na letra A. O enfrentamento da crise do Covid-19 impõe. Então, veja que quem impõe? O enfrentamento da crise do Covid-19. Então, é o enfrentamento que impõe. Isso é voz ativa. Agora, os governos têm sido obrigados a tomar decisões. Quem que tem sido obrigados? Os governos. Vejam, os governos estão obrigando ou os governos eles estão sendo obrigados? Eles estão sendo obrigados. Então, isso é voz passiva, justamente o que eu procuro aqui. E na letra C? Os choques de oferta e de demanda produzidos pelas medidas de distanciamento social e isolamento, quer dizer, isso tudo aqui, ó. Quer dizer, os choques, né? E o isolamento, eles exigem ou eles estão sendo exigidos? Eles exigem respostas rápidas, portanto, voz ativa. E, em consequência, as respostas podem ser mais lentas. Veja, quando eu tenho aqui as respostas elas estão sendo lentas ou elas estão sofrendo essa ação? Não, elas estão aqui, na verdade, aparecendo com essa ideia de que elas agiriam. Na verdade, nós temos aqui uma questão de verbo de ligação e tal, que ainda seria questionada. Mas voz passiva, nós temos a resposta na letra B, de bola. Então, ativa, o sujeito pratica a ação. Passiva, o sujeito recebe esta ação, certo? Bem, imagine você estudar este programa tão grande por meio de questões. Pois é isso que eu estou apresentando para você. O meu curso Português em Questões Comentadas da Banca Selecom, que é a banca da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu vou resolver 100 questões atuais, questões agora, muito recentes, de português dessa banca. E nestas questões eu vou trabalhando com você os pontos necessários do conteúdo de português. Isso é para você não ficar pegando aí uma gramática, comendo uma gramática desnecessariamente. Então nós vamos direto naquilo que a banca quer, certo? Assim você estuda de verdade, sem perder tempo, tá? Que é exatamente trabalhando com questões atuais da banca Selecom. E olha que legal, você tem 180 dias de acesso ou então até a aplicação da prova objetiva. Bom, não é? Pois é. Então,
seguinte, bate um papo com a Malu pelo WhatsApp e conversa com ela. Você vai se surpreender como você pode ter isso tudo por um valor, bem pequenininho. Qualidade por um bom preço. Pode ter certeza disso. Um pedido. Quando você for conversar com a Malu, não coloca acento não, hein? Malu é uma oxítona terminada em U, assim como tatu, urubu, caju, nós não acentuamos. Zezé, novo acordo? Não. Já era desse jeito mesmo, tá? Então, atenção, não coloque acento em Malu. E também não coloque em tatu, urubu, caju, qualquer oxítona terminada em U. Oxítona, olha lá, a sílaba tônica é a última, certinho? Sim, estudar português para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais para a banca Selecom pode sim ser simples assim. Estou aqui, na torcida por você, tá? Nós vamos estudar juntos e eu vou ajudar você a conseguir realizar esse seu sonho. Certinho? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.